Oi, que bom ter você aqui seguindo pelo nosso curso sobre como declarar investimentos no imposto de renda. Nessa aula, vamos falar sobre fundos imobiliários. Para começar, preciso falar de 5 documentos que você precisa juntar para começar a declaração desse produto. Primeiro, informe de rendimentos. Segundo, possíveis boletins de subscrição emitidos pela sua corretora. Esse documento informa o valor investido, o preço por cota e a quantidade de cotas que você investiu nos fundos imobiliários no ano base por meio de ofertas públicas. Terceiro, as notas de corretagem geradas pela sua corretora. Quarto, o demonstrativo de integralizações e amortizações. Esse documento é mais específico e se refere apenas aos eventos de integralização ou amortização. Se os fundos imobiliários em que você investe não passaram por isso, não precisa desse documento. E por último, mas bem específico, o informe de rendimentos financeiros emitido pelo Itaú Unibanco. Esse é necessário apenas para clientes do Itaú que investiram no fundo Quineia 1 Private RE Crédito Privado FIC-FIM. Bem, agora que você já sabe quais são os documentos necessários para fazer a declaração, vamos nos concentrar em como fazer o preenchimento. Na prática, você vai precisar declarar 2 grandes informações: o total de rendimentos recebidos e o saldo financeiro de cada fundo que você tinha em 31/12. Vamos começar falando sobre como declarar os rendimentos. Aqui, o preenchimento das informações é mais simples. Você só vai precisar do informe de rendimentos financeiros. O valor a declarar vai estar no item 4 do informe e deve ser declarado da seguinte forma: se o investimento for em FIIs negociados na Bolsa, é só lançar na ficha Rendimento de Tributação, no item 99 da sua declaração. Os ganhos líquidos obtidos na alienação de cotas de fundos imobiliários estão sujeitos à tributação de 20% e precisam ser informados na ficha Renda Variável, em operações em FIIs ou FIAGRO. Agora, se o investimento for em fundos imobiliários negociados fora de bolsa, você deve lançar na ficha Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva, no item 6, Rendimentos de aplicações financeiras. Nesse caso, os ganhos líquidos não devem ser informados como no caso anterior, e sim preenchidos no programa GCAP. E é importante pontuar que, para cada fundo imobiliário investido, vai ter uma linha específica na declaração para a identificação do rendimento. Nesse caso, o preenchimento exige um pouco mais de detalhes e vai precisar de mais atenção. Vamos começar mostrando onde você deve declarar e depois explicar como calcular o saldo financeiro em 31/12. Se o investimento for no Quineia Infra, o CADIF 11, o saldo precisa ser informado na seção Bens e Direitos. No caso de todos os outros fundos imobiliários, você precisa declarar o saldo na seção Bens e Direitos, no grupo 7, Código 3, Fundo de Investimento Imobiliário. Agora que sabemos onde o saldo deve ser declarado, precisamos falar sobre como obter o valor desse saldo. É importante lembrar que, para obter o saldo financeiro, você precisa multiplicar a quantidade de cotas que possuía em 31/12 pelo preço pago. Você pode consultar o saldo de diferentes formas, considerando como você investiu nos fundos imobiliários. Vamos analisar cada uma delas. No primeiro cenário, se você comprou cotas apenas durante ofertas públicas e não vendeu nem comprou nada na bolsa, o valor do investimento vai ser equivalente à quantidade de cotas adquiridas multiplicada pelo valor pago pela cota. Se você investe pela Itaú Corretora ou Ion, pode acessar um resumo desse valor. A esse valor, você precisa somar o montante declarado no ano anterior ao ano base da declaração. No segundo cenário, se você comprou cotas em ofertas públicas e também na bolsa, mas não vendeu nada, você precisa somar o total investido no período na oferta pública com o total investido por meio de compra na bolsa e o montante declarado no ano anterior. E para calcular o total investido por compra na bolsa, você precisa multiplicar a quantidade de cotas pelo preço de compra. No terceiro cenário, se você comprou cotas em ofertas públicas e também na bolsa, e depois vendeu na bolsa,
é necessário calcular o custo médio das cotas possuídas até a data de cada venda de cotas. Tem mais detalhes sobre esse cálculo no nosso material complementar, aqui na descrição do curso. No quarto cenário, se você fez compras adicionais após a venda de cotas na bolsa, precisa fazer um cálculo do saldo financeiro, parecido com o cenário que acabamos de falar. Também tem o passo a passo detalhado do cálculo no material complementar. No quinto cenário, se você vendeu cotas na bolsa, fez compras adicionais e depois vendeu de novo, precisa fazer um cálculo com base no total de cotas e no custo médio. Os detalhes desse cálculo você encontra no material complementar. Finalmente, no sexto e último cenário, se você não tiver feito nenhuma movimentação com fundos imobiliários em 2024, é só repetir o saldo declarado em 2023. Se houve integralização ou amortização, existe mais um detalhe que você precisa considerar, que está relacionado ao documento que mencionamos acima, o demonstrativo de integralizações e amortizações, emitido pelo administrador do fundo. Você precisa fazer um cálculo que está explicado com detalhes no nosso material complementar. Para fechar, preciso fazer duas observações sobre como se comportar caso você tenha vendido cotas de FIIs. Se tiver obtido ganhos na venda dessas cotas, você precisa declarar o resultado positivo do mês em que o lucro foi gerado na ficha Renda Variável, Operações em FIIs ou FIAGRO. Já no caso de prejuízo, o imposto não é devido, mas você precisa declarar o resultado negativo do mês em questão na ficha de Renda Variável, Operações em FI ou FIAGRO. Isso serve para compensação de perdas que comentamos na aula de renda variável desse curso. Para concluir a aula de hoje, preciso falar rapidinho sobre como declarar investimentos em FIAGRO. No caso do saldo financeiro, você deve pegar esse valor no informe de rendimentos e preencher o campo Bens e Direitos, grupo 7, código 2. Já em relação aos rendimentos, se o FIAGRO for negociado em bolsa, eles devem ser lançados na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, no item 99 da sua declaração. Se não for negociado na bolsa, é só lançar na ficha Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva Definitiva, no item 6. Se você sentir que ainda precisa de ajuda para declarar, o nosso gerenciador de IR pode ser útil. Aqui embaixo, na descrição dessa aula, você acessa dois links. Um para o vídeo explicando como funciona o gerenciador e outro direto para a ferramenta. Para essa aula é isso, quero te lembrar que o conteúdo aqui apresentado tem caráter informativo e que o Itaú Unibanco recomenda contatar um assessor tributário para tirar as dúvidas que surgirem no período da declaração. Aproveite para assistir as outras aulas desse curso. Até a próxima!